tá? Então, nós vamos hoje tentar conversar um pouco, abrir a ideia, abrir a cabeça, tá? E trazer novos conhecimentos, tá? Com o doutor Eutime, tentar com ele trocar essa informação, né? Um pouco de mais de experiência de vida comigo e muito mais de rapidez de raciocínio, tá certo? Muito mais de estudo, de competência que o doutor Eutime Brasil possui, a sua formação que eu conheço bem do São Paulo, tá certo? Como grande cirurgião. E hoje, agora, vamos chamar ele, convidando o doutor Eutime para entrar na nossa live. Boa tarde, doutor Eutime. Bom dia, boa tarde, boa noite. Fala, meu irmão, tudo em Tudo bom, paz? irmão? Tudo tranquilo, graças a Deus. Aqui no casamento de meu filho, você sabe disso, nos Estados Unidos, Bom a casa, demais. casa cheia, e eu afastado de todo mundo aqui, fazendo a live, todo mundo chamando de maluco. Não, mas quando a gente tem tesão e propósito no que a gente faz, não tem data nem hora. É isso aí. Exatamente, Show. Bom, exatamente. primeiro, obrigado pelo convite. Obrigado pelas palavras que você falou aí. Realmente você é um cara que está na nossa família já aí há muitos e muitos anos. Então, em nome não só meu, mas de minha família, obrigado pelo convite, obrigado pela consideração. Você não se lembra, obviamente, mas desde que eu sou pequeno, você já é um espelho para mim, né? Meu pai e minha mãe sempre, nas rodas e nos jantares e nos almoços, falam sempre de você, e eu sempre me espelhando e continuo. Admiro muito seu trabalho, admiro muito sua pessoa, então obrigado pelo convite. E espero que seja proveitoso. Não vim aqui para fazer carinho, como eu lhe falei, eu vim aqui para aprender, para a gente discutir, trocar ideia. Então, acho que espero que seja bastante proveitoso para quem nos assistir. Estou à sua disposição para começar a gente discutir na sua área de vascular. Pode perguntar que nós estamos aqui. Bom, então beleza. Então, deixa eu me apresentar brevemente, né? Meu nome é Eutime Brasil, sou cirurgião vascular. Então, tenho aí, né? Sou médico pela Escola Baiana, sou também professor, né? Da Escola Baiana de Medicina, sou professor também do Foco Cirúrgico, que é uma escola virtual para cirurgiões. Então, gosto muito da parte de ensino, gosto muito de estudar, e trouxe aqui algumas perguntas, curiosidades, sou muito curioso, como já tinha levado prazer algumas vezes, e eu acho que a gente vamos pegar essa temática aqui para poder bater esse papo, né? Não só a minha formação, né, mas meu dia a dia, eu vivo muitas mazelas dos pacientes que não tiveram acesso, né, à informação, né, relacionada à saúde e qualidade de vida e pagam um preço muito alto, né, porque os vasculopatas muitas vezes são pacientes obesos, são pacientes que fumam pra caramba, pacientes que não desenvolveram ao longo da vida um hábito bacana e pagam um preço lá na frente. Eles não pagam o preço com 20, com 30 anos quando começa, né? Eles pagam com 50, 60, 70. Então, esse desafio, né, de tentar trazer um pouco desses conceitos, eu tento, né, no meu dia a dia, aplicar. E a primeira pergunta que eu lhe faço é: como um médico com uma formação habitual, leia-se, né, residência de clínica médica, residência de cirurgia, uma residência, uma formação tradicional, como você gosta de colocar, como esse médico pode começar a aplicar conceitos da medicina integrativa no seu dia a dia, de uma forma extremamente prática? Então, é um prazer falar com você sabe disso. Eu sou um grande amigo de sua mãe, de seu pai, sou paciente dos dois, tá certo? Um beijo para sua irmã também. Então, vamos começar. Então, na verdade, como eu falei no início, a medicina integrativa, ela nada mais é, nada menos, como o nome fala, ela procura associar todos os órgãos, tá certo? Nós procuramos entender, na verdade, que não existe essa questão de separação, tá? Não tem como separar. Então, como eu, como médico hoje, tradicional, como a gente fala, com a formação tradicional, me torno um médico integrativo? Na verdade, sempre estando aberto a entender melhor de bioquímica, mais de fisiologia. Então, existem vários, hoje, cursos a nível nacional e internacional, aqui nos Estados Unidos ou no Brasil, tá? Em que você pode, sim, começar a acrescentar ao nosso conhecimento básico, tá certo? Por exemplo,
sabemos sobre o metabólito do ácido araquidônico. Como é que funciona o ciclo do ácido araquidônico? Como é que forma a cascata da coagulação? Será que só eu, cardiologista, ou só você, angiologista, deve entender isso de imunologia? Na nossa medicina integrativa, não. Tá? Então, como você mesmo bem colocou, que você trata com muito vasculopata e com muitos pacientes que são obesos e a doença vem a aparecer mais adiante, mais na minha idade, por exemplo, que tenho 57, na faixa de 60 anos, mas na nossa forma de pensar, a disfunção endotelial, tá? Quer dizer, a lesão do endotélio, ela já acontece desde quando você está dentro tá na gestação, tá certo? Então, mesmo jovem, aos 20 anos, você já começa a ter alteração do endotélio, levando a alterações da imunologia, você leva a alterações da inflamação, você leva a um estresse oxidativo do endotélio, e a partir desse momento, você tem, então, todo o problema existente da doença aterosclerótica, que nós só vamos vir a ver 10, 20 anos, 30 depois, mas, na verdade, a doença é na parede celular. Nós temos como hábito sempre falar sobre o grau de obstrução, e, na verdade, nós temos que entender exatamente o processo que está ocorrendo na parede celular, no endotélio, que é ali que começa tudo. E na medida em que você controla os fatores de risco, como bem você falou, da obesidade, do tabagismo, você tira esses agentes agressores, que são inúmeros, e aí você vai ter o quê? Você vai prevenir ou vai evitar que se dê início ao processo inflamatório que vai desencadear, décadas após isso, na aterosclerose, na obstrução arterial e nos procedimentos que nós fazemos, você normalmente faz cirurgicamente falando. Então, hoje é muito simples, é mais difícil no meu modo de ver. Você é um cara diferente, você é um cara mais aberto, tá? Eu acho que é mais fácil para pessoas como jovens como você, que estão abertas a esses novos conhecimentos, a participar de cursos, a entrar em cursos que vão te ensinar como dizer para você, coisas básicas, como imunologia, como coagulação, como inflamação, que na verdade fazem parte do conhecimento de todos nós, tá certo? Então existem sim cursos e que não são longos, em torno de 2 anos após isso, e com a experiência que você traz da cirurgia e da sua clínica médica, você só vai agregar isso ao seu conhecimento. E não tenha dúvida que você vai visualizar, mesmo você como cirurgião, quando você for colocar seu stent hoje, você vai fazer sua cirurgia, quando você olhar para a artéria, você vai olhar de uma maneira mais ampla. Você vai entender, entendi como as coisas chegaram até aqui. Tá? Essa é a maneira em que a medicina integrativa visualiza hoje. Você acha que assim o conceito da medicina integrativa ele fala mais sobre entender a conexão entre os nossos órgãos ou a conexão da gente com o que está? Porque assim, quando eu falo o nome integrativo, na minha cabeça vem mais a minha correlação com o que está fora, tipo exercício, uma dieta anti-inflamatória, uma boa saúde mental. Eu penso no integrativo relacionado a isso. Você acha que é isso ou é mais pensar conexão intestino, artéria, cérebro, baço e por aí vai? Como é que você acha que ela se encaixa melhor? Ou é as duas coisas? Exatamente, são as duas coisas, entendeu? Porque, na verdade, eu comecei, como você é cirurgião vascular, a falar do endotélio. Mas se nós formos um pouco mais atrás, nós vamos saber que a doença vascular, ou, na verdade, a biologia vascular, ela é uma doença pós-prandial. Então, após você se alimentar, você 6 a 8 horas durante e após a alimentação, você desencadeia todo o processo em que você vai ter o aumento da glicemia, o aumento do triglicérides, você vai ter tudo isso, o colesterol, todo o metabolismo vai acontecer. E aí, se você se alimentar de maneira correta, por exemplo, você se alimentou com couve, então você não vai ter o aumento da permeabilidade do intestino. Então você não vai fazer o que a gente chama de leak gut, você não vai ter a ferida do intestino, porque você vai ter a liberação de alimentos que não são inflamatórios. Mas se você se alimenta, por exemplo, de uma pizza que tem o trigo e a lactose, aí automaticamente você faz o leak gut.
e você libera o quê? Substâncias inflamatórias, que você bem sabe que são as citocinas, e todo o processo a partir daí começa. Então, na verdade, ambos. Lembrando sempre, como nós juramos a Hipócrates, nós somos aquilo que comemos, então tudo começa no intestino, e o intestino tem um link direto com o seu cérebro, que é o link cérebro, brain and gut, gut and brain connection, quer dizer, a conexão intestino e cérebro. Entendeu? Você acha, se a gente fosse ranquear, né? Você acha que a pedra fundamental desse entendimento de medicina integrativa tá quando você começa a correlacionar a relação do intestino com a inflamação? Você acha que seria esse o ponto assim Básico. básico? Básico. Então, se você retornar para a medicina chinesa, eles já falam isso há muitos anos. Aí a gente vai para a medicina grega, 400, que é o Hipócrates, que ele fala exatamente essa frase que nós repetimos agora, que nós somos aquilo que comemos. Mas já na China a gente já sabia disso, que o intestino, na verdade, ele tem 9 metros, mas se você esticar ele, vai para 220. Então, as microvilosidades. E aí é que começa o problema. Que na hora que isso você fratura, quer dizer, você aumenta a permeabilidade, que você faz o processo inflamatório, você vai liberar essa substância química e todo o processo de fisiologia e bioquímica vão começar de maneira correta ou incorreta, a depender do que você ingeriu. Ou não ingeriam, né? No caso, o jejum é uma coisa benéfica, não faz mal. Então, já que você tocou nesse assunto, o jejum, na verdade, o intermitente que todo mundo fala, ele também já é falado desde a época da China, que eles sempre dizem que nós não deveríamos comer à noite, tá certo? A partir de 19 horas. Então, o ideal é que nós respeitemos o quê? O nosso relógio biológico. Então, por exemplo, eu sou um cara do dia, meu metabolismo é mais diário, tá certo? Então, nós precisaríamos entender que acordar mais cedo, fazer exercício durante o dia e se alimentar até as 19 horas. Então, o ideal não é fazer jejum intermitente ao longo do dia, porque se você fizer isso, você vai retirar do seu principal órgão no momento do dia, que é o cérebro, a principal fonte energética, que é o alimento. Então, se você usa a jejum intermitente a partir das 19 horas, você vai ter a sinalização celular, que você vai estimular o AMP cíclico, o GGP cíclico, o AMPK, quer dizer, você vai estimular toda essa sinalização celular, que vai fazer com que você tenha efeitos anti-inflamatórios, saudáveis. Então, o jejum intermitente, feito à noite, ele é fantástico, porque você vai acordar completamente desinflamado, entendeu? Você vai ter um sono reparador, então você vai respeitar exatamente esse relógio biológico, que é a base, também uma das bases fundamentais de tudo. Isso que você colocou do dia e da noite, indubitavelmente, todos nós temos que nos encaixar em um desses, tipo assim, todo mundo ou é do dia ou é da noite. Isso é uma coisa que não tem como escapar. Então, na verdade, se você for, de novo, voltando à medicina chinesa, eu sou um cara yang, eu sou um cara do dia. Existem as pessoas mais yin, que são da noite, certo? Então, o que acontece? Acontece que nós vivemos em um mundo que funciona durante o dia. Então, se você começa a ter um relógio biológico, seu é noturno, por exemplo, você dá plantão, que acontece muito com a gente, e você sabe o desgaste e o malefício que os plantões causam em nós. Por quê? Porque você, no outro dia, está destruído, acabado. Por quê? Porque você não dormiu o suficiente, você não alimentou de maneira correta, você não recuperou de maneira correta. Então, o ideal, na verdade, é que já que nós vamos trabalhar durante o dia, que nós temos uma rotina mais durante o dia, como médicos, tá certo? Ou como profissionais de qualquer área, mas que durante o dia, que nós respeitemos isso. Que nós procuremos o quê? Nos alimentar durante os 6 às 18, 19 horas e parar de comer às 19, tá certo? Agora, se você, por exemplo, é um atleta de futebol, você é um músico, aí é completamente diferente, porque nós vamos ter que adequar a nossa realidade a você. E aí eu entro com aquela história. Qual é o intervalo de tempo que você, que é da noite, músico ou jogador de futebol, por exemplo, você tem que parar de comer para que não seja uma inflamação grande, 4 horas antes, que na verdade é a insulina que vai me dar essa referência, tá? Então, 4 horas antes. Mas o ideal, sim, o ideal é que eu faço muito no meu consultório, eu mudo o relógio biológico para prevenir muito o que existe hoje, o TDAH,
o déficit de atenção, tá certo? O autismo, que vem aumentando bastante, e existe uma relação muito grande dessas doenças de ansiedade, de depressão, com, na verdade, com o não respeitar o relógio biológico. O cara que é do dia e trabalha muito de noite, aí ele se lascou, porque ele vai estar todo trocado. Exatamente, ele não vai ter a energia, porque toda a nossa célula baseia-se em quê? Em mitocôndria. E a mitocôndria precisa de oxigênio e ATP, que é a energia. E a energia vem do oxigênio e do alimento. E você vai ter os fatores no entorno que vão manter você equilibrado ou não. O seu sistema, a sua célula em equilíbrio, o metabolismo em equilíbrio. E na hora que você não respeita isso, você vai envelhecer mais rápido. Você vai inflamar mais rápido. E, com consequência, adiante, você vai ter a consequência que são as doenças. Perfeito. Eu tento, né, assim, nas minhas consultas, né, sempre tentar, de alguma forma, passar a mensagem do que eu, particularmente, ao longo do tempo, entendo como um mínimo, né, que uma pessoa deve seguir, né, que eu acredito que tenha muita relação, né, com essa questão da medicina integrativa. E eu queria que você, eu vou falar aqui, assim, meu kit, se você acredita que tem alguma coisa a mais que eu possa acrescentar. Eu trabalho com basicamente 6 pilares, né? Primeiro, musculação mais uma atividade de lazer, né? Eu entendo que na minha, assim, para a saúde vascular existe uma barreira muito grande as pessoas a fazer a musculação, porque acreditam que é uma coisa estética, é uma coisa que é de jovem, e na verdade não é. Eu trabalho muito com ferida, e vários estudos já mostram que os pacientes que não têm, né, uma sarcopenia ou que têm uma mobilidade muscular, um recrutamento muscular adequado, as feridas cicatrizam mais rápido. E aí você pega o paciente com ferida e bota ele para treinar, para fazer musculação, que acaba sendo uma coisa às vezes complicada. Ah, doutor, vou malhar e tal, mas eu acredito muito no exercício resistido, né, na musculação, como um pilar inegociável. Ah, eu gosto de jogar tênis, gosto de jogar beach tênis, futebol, beleza, você faz o seu esporte também, mas a musculação é uma coisa que, assim, não negocia. Segundo é o sono, que é uma coisa que também não se negocia, o que é difícil porque eu não sei o que é que você acha, mas eu tenho a impressão que 70% das pessoas não dormem bem, então isso é uma coisa que... E aí, às vezes, eu fico meio sem, assim... Você sabe que a pessoa precisa dormir, ela sabe, mas ela não dorme. Então, mas é outra coisa. A dieta anti-inflamatória, assim, de uma forma geral, eu atendo muita paciente com lipedema, né? Aquelas pacientes que têm aquele acúmulo de gordura na perna, que sentem muita dor, que ciclam com a fase do ciclo hormonal, e aí a perna dói, e aí as dietas anti-inflamatórias, sempre individualizadas, ajudam muito a reduzir a dor. Então, dieta anti-inflamatória, musculação, sono, terapia. Eu normalmente recomendo terapia para quase todos os meus pacientes, porque para mim está muito linkado nessa questão do equilíbrio emocional. Trabalho com propósito. Se trabalhar para pagar a conta, não vai rolar. E Prazer. família. E família. Eu acho que você tem um ambiente de família proveitoso, de alguma forma, conseguir equilibrar isso. Então, você acredita que tem alguma coisa a mais que eu possa tentar trazer numa receita básica para meus pacientes em relação a isso, para complementar isso? Você concorda, não concorda? O que é que você acha em relação a isso? Então, concordar 100% com você. Agora, vamos tentar abrir um pouco mais esse leque, tá certo? Então, por exemplo, eu costumo dizer que a medicina integrativa, ela tem infinitas formas de você causar lesão em você. Então, você falou, por exemplo, do sono, do triglicérides, do exercício. Então, você tem, em média, 400 formas de agredir o seu corpo. Mas, na verdade, a nossa célula só tem 3 formas de responder a isso: inflamando, fazendo a resposta imunológica e fazendo o estresse oxidativo. Tá certo? Então, quando você fala de musculação, nós não podemos esquecer que a camada média da artéria é o quê? Músculo. Que você tem que... Todo o seu olho tem composição muscular. Sua bexiga tem composição muscular. Então, na verdade, nós sabemos que a doença aterosclerótica, ela tem muito de quê? De queda da complacência, que nada mais é que a depósito de elastase e colágeno na camada média. Então, o que você falou de exercício é perfeito, tá certo? Quer dizer, você vai fazer o exercício resistido, porque você vai evitar a sarcopenia para melhorar
a postura, para melhorar o retorno venoso, tá? A bomba da panturrilha. Mas, quer dizer, a musculatura, ela tem função em todo o seu corpo. E na medida em que você perde a musculatura, que você entra em sarcopenia, é que o seu metabolismo ele não está mais sendo anabólico. Então, a sua colocação é perfeita, tá certo? A outra colocação que você fala é a nível de sono. Então, é fundamental o sono. Se você notar, você é um jovem, bem mais jovem do que eu, na minha época eu tinha orelhão, eu tinha telegrama, então eu não tinha tanta ansiedade para responder nem receber informações. Então, hoje nós temos a vantagem, porque nós temos acesso, através das ferramentas da internet, a qualquer artigo, o que você quiser, ao momento qualquer. Isso é fantástico. Mas do outro lado da história, você deixa de dormir. Você vai ficar conversando com a pessoa da Austrália. Então, seu filho hoje, né, chega meia-noite, está conversando com o Canadá, com a Austrália, com a China. Então, isso é péssimo. Então, se nós não soubermos utilizar a tecnologia para não agredir o nosso corpo, isso é ótimo. Então, se você conversar com a doutora Elza, sua mãe, você vai perguntar para ela: doutora Elza, minha mãe, me explique, qual era a prevalência de doença de déficit de atenção na sua época em criança? Ela vai dizer: meu filho, muito pequena. Porque, na verdade, o grande problema do déficit de atenção, que é um problema na dopamina, que é produzida na microbiota, olha como a integração geral. Então, a dopamina, que leva a você ter o foco, a atenção, é produzida na microbiota em boa parte, ela tem uma alteração significativa, porque como você dorme 2, 3 da manhã, você não repara seu sono, você causa o quê? Não, vamos dizer assim, você não descansa 6 e 8 horas, você não tem as 2 horas de sono profundo, o deep sleep, que as pessoas também confundem de sono REM com deep sleep. Na verdade, são momentos diferentes. O REM não é o sono profundo. Então, se você não tem o sono profundo, você não tem a sua bioquímica a seu favor. Você não restaura tudo a seu favor. Então, os meninos hoje, eles não têm déficit de atenção, eles têm déficit de sono. Eles precisam se alimentar ou dormir melhor. E é óbvio que se eles ficam 2 horas da manhã, é óbvio que eles vão comer na hora errada, que é à noite. Tá todo trocado. Todo trocado. Então, uma das coisas que eu venho fazendo com frequência em jovens, ou hipertensos, como você falou, por exemplo, qual é a incidência de pessoas que você conhece que têm apneia do sono? Imensa. Refluxo hoje é a causa da apneia do sono. Nós sabemos disso. Então, e a apneia do sono por si só, ela vai ser a causa das doenças, seja ela hipertensão, seja ela Alzheimer. Porque quando a gente volta para Alzheimer hoje nós sabemos que é diabetes tipo 3. Então, nada mais é que uma doença vascular. Então, nós voltamos para o endotélio. Tá certo? Então, olha a integração que é. Então, a medicina integrativa, na verdade, é tudo isso que você falou, tá certo? E agora, trazendo sempre aquele da célula em conjunto. Quando você fala de terapia, quando você fala de tudo isso, você está falando de quê? De neurotransmissor, de relaxar o paciente, de equilíbrio do paciente, tá certo? Então, ela é fundamental. Mas onde é que a medicina integrativa entra? Onde nós produzimos a serotonina da depressão? 80% dela é no intestino. Então, na hora que você lidar com o paciente depressivo, que é muito frequente hoje, você vê jovens hoje, frequentemente você vê jovens tomando fluoxetina, tomando absurdo, coisa que, e não existe isso. Porque, na verdade, quem produz serotonina que você está dando em comprimido é o seu intestino, e que você agrediu durante a noite. Ou você agrediu quando você brigou com os seus amigos, ou que você não relaxou. Ou quando você foi para o seu trabalho, como você bem colocou, insatisfeito, pensando em ganhar dinheiro. Nós, médicos, não temos esse luxo de pensar em ganhar dinheiro. Nós temos que pensar, na verdade, no prazer que nós temos e fazer o bem às outras pessoas. Isso você tem de sobra, tá certo? Vem da sua família, isso é genético de vocês, tá? Que eu conheço bem. E, na verdade, nós temos que aproveitar exatamente essa genética nossa de ter isso e juntar com a epigenética. Aí sim você vai ter o quê? O paciente que tem essa vontade de gostar de trabalhar, mas ao mesmo tempo ele não come aquilo que a gente come no hospital. Você, cirurgião, que passa 4, 6, 8 horas durante uma cirurgia, e quem é o combustível seu durante a cirurgia? Entendeu? Então, aí você sai do centro cirúrgico,
e você não tem acesso à alimentação adequada, tá certo? Então, nós hoje temos que entender que a junção da genética, 20% em média, com a epigenética, 80%, é que vai dar o resultado. E o prazer de fazer o esporte, o prazer... Porque lembra, o esporte, quando você faz, você vai reclamando, mas volta rindo. Então, Eu vou rindo e volto rindo mais ainda, velho. você o tempo inteiro, exatamente. E, e por que isso? Porque a gente libera o que a gente chama de endorfinas, que são os neurotransmissores. Entendeu? Então, tudo que você. Os 6 itens que você colocou são perfeitos. Mas eu prefiro trazer mais para o lado, na verdade, de formação mesmo. Na área de quê? De bioquímica. Eu acho que o grande problema nosso é que nós, no terceiro ano, nós nos preocupamos muito em farmaco. E esquecemos totalmente da bioquímica. E eu, como cardiologista, acho que não preciso saber de imunologia. Aí vem uma tal de Covid. E a Covid dá trombose. E aí, como é que eu explico para o meu paciente que tem trombose? Se eu souber que a agressão da vacina ou do agente viral, ele vai fazer uma disfunção endotelial e vai fazer todo o processo igual do triglicérides. Então, você vai ter a trombose, você vai ter a sua doença vascular secundária à Covid, vai. Se você não entender de imunologia, você vai ficar perdido na frente do seu paciente. Você só vai fazer o sempre de praxe, que é o quê? Que é passar a medicação. A medicação ela é fundamental, mas, na verdade, você, como um grande profissional, que eu sei que o é, e você lembra daquele dia que nós conversamos durante 1h30, numa festa, inclusive, você me perguntando sobre isso, quer dizer que, na verdade, o que você tem que ter é a medicação, correto, mas você vai ter que ter os hábitos para corrigir, para que você até suspenda a medicação, entendeu? E, para isso, o que nós temos que entender é que a imunologia, tudo essas coisas que eu te falei agora, a inflamação, quer dizer, a medicina integrativa, ela, na verdade, ela independe da sua especialidade. E isso, para nós, e principalmente para você que é jovem, é difícil entender. Mas se nós retomarmos a história da medicina, nós vamos ver que os grandes gênios, eles eram arquitetos, eles eram engenheiros, eles eram médicos, ao mesmo tempo. Por quê? Porque, na verdade, eles eram observacionais. E o nosso grande problema, eu acho, hoje, é que nós, apesar de termos que nos basear em evidências, óbvio, nós não podemos só achar que isso é a principal fonte. E sim, nós entendemos a base, o início de tudo. Quer dizer, para você, enquanto cirurgião vascular, entender, a senhora teve trombose após a vacina, por isso, isso, isso. Ou a senhora teve trombose após ter o Covid ou ter chikungunya, por isso, isso, isso. Falei horrores, né? Como sempre. Normal. Me tire uma dúvida conceitual. A gente ouve muito falar em ortomolecular. Não sei quem é ortomolecular. Qual é a diferença de um profissional médico ortomolecular e um médico da medicina integrativa? Então, na verdade, o nome correto, se você tirar marketing, mídia, tá certo? É functional medicine, medicina funcional ou medicina metabólica. Esse é o nome correto, mas não é o nome que vende. Como não vende, o marketing, então, entrou na questão ortomolecular. Mas o correto não é nutrologia também, que é um erro básico também. Quer dizer, todas as pessoas que chegam no meu consultório, a cada 10, 9 me dizem que eu sou nutrólogo. O plano de saúde quer me pagar como nutrólogo. E eu não sou nutrólogo. Eu sou médico integrativo, que não tem nada a ver. E eu não sou ortomolecular. Tá certo? Então, na verdade, o nome correto é metabólica. Medicina metabólica ou medicina funcional, que aí nós associamos o nome de integrativo, porque você pega o metabolismo como um todo, intestino, cérebro, corpo como um todo. Então, eu não gosto do nome ortomolecular em resumo. Não gosto disso, não gosto da maneira Mas as perfeita. pessoas que anunciam que fazem ou que são médicos ortomoleculares, as bases são as mesmas ou não? Qual é a... Teoricamente, sim. Na teoria, sim, tá? Mas na prática, eu vejo muita falha na formação. Porque, na verdade, eu acho que você é o profissional ideal para fazer medicina integrativa, como cirurgião. Por quê? Porque você traz a base toda da medicina. Quer dizer, você teve na UTI, você é um professor, você tem toda a questão disso. Aí você vai agregar.
Então, o que acontece, às vezes, os jovens ligam para mim, a pergunta é a seguinte: doutor Araújo, é necessário fazer residência médica ou eu posso tentar entrar direto na medicina integrativa? Isso é o problema. Se Quer dizer, forma, aí já vai fazer. então esse é o problema, que é o problema da questão que a gente sabe qual é, também que a gente não pode criticar às vezes, que é a questão da ambição, da necessidade de ganhar, de vencer, de ganhar dinheiro, de sobrevivência. E aí, qual é a forma mais fácil de sobrevivência? É através da ortomolecular. Então, é por aqui que eu vou. Como já foi imagem, você bem sabe disso, a questão da imagem, a questão... Eu vivi muito uma época, Eutino, uma questão da laparoscopia que seu pai viveu, que a cirurgia toda era aberta e de uma hora para outra virou laparoscópica. Exatamente em 5 anos o mundo mudou. Entendeu? Então, essas mudanças que tem que acontecer. Então, na verdade, eu fico muito preocupado, sim, que é o que você está querendo me passar, com a formação. Mas o que nós temos enquanto médicos, o Conselho Regional deveria fazer, na minha opinião, é tentar unir e não criticar, chamar esses profissionais que não fizeram a residência ou que você até discorda dos cursos e não dizer que é tudo que não existe, que não tem comprovação científica. Não. Tentar trazer essas pessoas, porque são profissionais que tiveram a formação também médica, são colegas, entendeu? Tem pensamentos diferentes, mas cabe ao nosso conselho não só criticar, e sim associar essas pessoas. E legislação em relação a isso hoje, tipo assim, é considerado uma especialidade médica, é uma área de atuação, como é que isso é posicionado hoje em relação a isso? Então, é muito Como... boa a colocação, né? Então, se você vem para os Estados Unidos, você entende isso como medicina alternativa. Então, aqui existe isso. No Canadá existe isso. Tá certo? Então, você vai, por exemplo, você vai para Harvard, você vai para Mayo Clinic, você tem, certo? Você tem cursos de medicina integrativa. Porque, na verdade, medicina integrativa, ela usa o canabidiol, é integrativo. Ela usa a câmara hiperbárica, é integrativo. Então, a diferença somente é essa associação. Então, quando você vem para os países desenvolvidos, você é dividido não como médico, na verdade, como médico alternativo, tá certo? No Brasil, você entende só como nutrologia, e que não tem nada a ver. Então, se você vai para o Brasil, você não tem, na verdade, ainda uma especialidade em medicina integrativa. Existem algumas sociedades, como longevidade, e algumas outras sociedades que estão vindo a surgir, mas não existe ainda a especialidade, tá certo? E que eu acho complicado ter uma especialidade dentro de uma medicina tão ampla, que o erro é exatamente a especialidade, na minha forma de ver. Que você sabe que eu sou cardiologista, então eu segui o caminho inverso. Eu virei de cardiologista, hoje eu sou integrativo. Então eu hoje acho que você é perfeito. Por quê? Porque você, enquanto a sua experiência de vida, de professor, na medida que você entrar na medicina integrativa, que você pegar, rever todos os conceitos da base, você vai ter uma formação daqui a 2 anos que você vai não acreditar. Aí sim, tem como a gente explicar melhor dizendo, olha, a mitocôndria, coisas básicas, né, Eutinho? Que é a mitocôndria, a base de tudo, por isso que usa hiperbárica. Porque nós sempre estamos brigando com quem? Com as legislações, como você falou. Então vamos colocar uma coisa que você usa na prática. A medicina hiperbárica, que você sabe que eu também sou especialista. Você usa a medicina hiperbárica para osteomielite. Ok. Me diga qual a diferença de osteomielite, que é um processo inflamatório, tá? E pode ser uma infecção associada, para você ter uma lesão, uma miosite pós-trauma no esporte. Nenhuma. A cronicidade, talvez, né? Uma Mas, coisa é mais aguda, outra é mais crônica. mas será que é um absurdo eu utilizar a câmara hiperbárica para cicatrizar uma musculatura de um atleta? Não. Na teoria, não. Faz sentido. Mas se você vai para a regulamentação, eu estou errado. Porque a Sociedade Brasileira de Hiperbárica, ela não considera isso como normal. Você entendeu? Agora, se você... E isso é que eu peço para vocês. A juventude sua, a vontade de vocês é que vai fazer toda a diferença. Entendeu? Eu já com meus cabelos brancos, eu vou dar continuidade. Mas é você que vai dar uma mudança nessa medicina. Entendeu? Não, é engraçado isso, né? Que assim, é como se
a gente, a história natural da coisa, ela foi para cá, e a impressão que eu tenho agora é que a gente precisa voltar um pouco para cá, para poder Exato. olhar o negócio de uma forma, né, mais ampla, mais integral, realmente é a sensação que eu tenho hoje, assim, e às vezes quando eu lhe mando alguns pacientes, é a sensação que eu tenho, porque o cara chega para mim e fala assim, doutor, porque o meu cardiologista falou isso, o meu psiquiatra falou aquilo, o meu isso falou aquilo, aí eu falo, ó, vai nesse senhor aqui, ele já tá, né, com os cabelos brancos, mas é porque eu tenho a sensação de que a pessoa precisa de um profissional para arrumar a casa, porque o cardiologista está lá com 3, 4 medicações para hipertensão, o neurologista com um remédio lá para ansiedade, para blá, 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 e assim a pessoa tá aquela pilha de nervo, tá sem dormir, tudo, e a sensação que dá é que, velho, você precisa voltar algumas casas na sua saúde, reorganizar a sua vida, senão tu não vai para canto nenhum, tá ligado? Então, é a sensação que dá, é que a coisa foi, né? Especializando, tá com dor de cabeça, neurologista. Tá com pressão alta, cardiologista. Tá com hipotireoidismo, endocrinologista. E aí a pessoa fica ali toda fatiada e falta um trabalho de o camisa 10 parar a bola ali e distribuir o jogo de uma forma mais organizada, sabe? Eu acho que, assim, a minha visão em relação a isso, ela tá um pouco nessa linha, assim, que eu acho que o seu trabalho, né, assim, a atuação, ela caminha nesse sentido, de organizar uma casa que normalmente está bem bagunçada. E você sabe que eu tenho uma tendência a ter várias especialidades, mas não é necessário tudo isso. Na verdade, se vocês jovens, você juntar com o Robertinho, que é seu grande amigo e parceiro, colega, se vocês começarem a ter um grupo de profissionais, sua irmã, que faz uma profissional de fisioterapia integrativa, que ela já faz isso também. Então, se nós tivermos um conjunto de pessoas, de profissionais, trabalhando em conjunto, não é necessário essa coisa que eu fiz da vida. O que foi? Porque eu, como desbravei, eu acabei fazendo várias especialidades. Não há necessidade disso. Entendeu? Você pode pegar, como eu te falei, pega sua mãe, dermato, pega você, pega o cardiologista, pega a fisioterapeuta, pega a nutricionista e faz um grupo de trabalho. E aí nós vamos conversar lindo. Não do jeito que é hoje. Ó. Você vai na sala Tudo 2, na sala... fatiado, né? Tudo fatiado, entendeu? Esse é o problema. E se você volta, isso tudo é econômico. Porque na década de 70 existia o médico clínico. Entendeu? Então, hoje acabou o clínico. Quem é o médico clínico de hoje? Não existe. Então, o médico de família acabou. Entendeu? Então, nós estamos destruindo. Então, o que nós precisamos, na verdade, como você bem falou, e é por isso que eu acho você fundamental nesse ponto, porque eu conheço bem você, porque você é um cara, eu diria que é irrequieto mentalmente. E isso eu tenho essa característica, eu vejo isso em você. Então, isso é fundamental, porque essa inquietude sua é que vai levar você a buscar outros caminhos. Então, mesmo como cirurgião, que antigamente cirurgião, elite, não é isso? Não é assim? Você vai procurar agregar ao seu conhecimento, fazer um belo pós-operatório, orientar o pós-operatório, como é que você hidrata, como é que você repõe a nutrição enteral, como você faz a suplementação. Agora, são vocês, jovens, que tem que entender que não é isso aqui que a gente faz não é panaceia. Não é? Por exemplo, tudo que a gente faz é algo amplo, porque nós vamos na base, entendeu, Timinho? Isso é outra coisa básica. A medicina integrativa, ela quer a causa, ela quer a mitocôndria, ela quer o intestino, ela não quer o produto final. Agora, ela não nega a necessidade da cirurgia ou de qualquer outro procedimento. Mas o que nós precisamos é, na verdade, associar. E eu acho que isso está faltando muito da regulamentação. Então, isso vai demandar décadas ainda. Porque isso aí tem influência financeira, ou interesses financeiros, e vários interesses que não é o de mais importante no momento. Me tira uma dúvida, cara. A questão hormonal. Por quê? O que, assim, acontece muitas vezes que a gente vê é que a pessoa foi no médico, foi isso, aquilo, né? Como ele falou, um ortomolecular, um médico que seja. E, indubitavelmente, ela cai em uma reposição hormonal. Você acredita que
a reposição hormonal, seja ela com o que quer que seja, ela se faz sempre necessária nesse contexto, ou é algo que vai sempre ser a depender da demanda da pessoa, da queixa, da avaliação? O que é que você acha em relação a isso? Então, vamos lá. Vamos começar do final para o começo, tá? Ela é básica, tá? Porque se você pega uma pessoa, não um paciente, uma pessoa como você, jovem, e olha para mim, você sabe que você tem mais hormônio do que eu, certo? E por onde? Pelo sangue? Não, pela pele, pelo cabelo, tá certo? Então, quando você fala de hormônio, também você tem que entender que a medicina evoluiu, a bioquímica evoluiu. Então, hoje, os bioidênticos, tá? Que já são reconhecidos dentro dos Estados Unidos pela FDA, tá certo? Então, a Anvisa dos Estados Unidos, ela já reconheceu, ela tem uma sequência molecular igual. Então, se ela tem uma sequência molecular igual, ela vai entrar no receptor e vai fazer a reação química igual, tá certo? Então, hormônio é básico, tá? Agora, vamos tentar explicar. O estrogênio, ele tem uma relação direta com o óxido nítrico. Então, você que é o cara que mais trabalha com vasodilatação, o estrogênio tem uma ligação direta, é um grande, na verdade, formador de óxido nítrico. E a outra coisa que nós falamos nesse instante aqui foi de músculo. E nós dissemos que tudo vive por músculo. E qual é a musculatura que não depende do estímulo da testosterona? Agora, a questão é usar o bioidêntico, a questão é usar a dose correta, a questão é usar na hora correta. Então, o problema é o que é estético, que não falando mal da estética, mas o que é que vai vir para melhorar a qualidade do paciente, certo? Para não ter sarcopenia, que nós sabemos que é a doença, tá certo? É a sarcopenia, e ele não vai fazer contraindicação para ele. Então, nós vamos usar a parte hormonal na idade correta e com a composição correta. Em resumo, modulação hormonal bioidêntica, tá certo? E se você fizer isso, na idade correta, sempre lembrando que você começa a ter queda na produção hormonal a partir dos 30 anos, você já começa a ter esse déficit, tá? Você vai começar a apresentar as doenças, sendo que as mulheres começam a desenvolver as patologias mais cedo, tá certo? E por quê? Exatamente porque essa queda é mais acentuada mais cedo. Então, quando você fala de estrogênio e obesidade, é uma coisa, é o excesso do estrogênio. E aí você fala de estradiol, porque a reposição hormonal é feita, às vezes, só com estradiol, totalmente desequilibrada. Então, o que se precisa é entender que você é o time que tem testosterona e sua mãe tem estradiol. Não. Os hormônios estão em todos. A quantidade é diferente. Então, nós temos que entender qual é a quantidade, qual é a forma de administração e qual é o tipo que você vai utilizar. Não utilizar de maneira inadequada, como você sabe ver, e é muito claro hoje em dia nas redes sociais, que aí não vamos discutir isso, que isso não vai agregar nada, mas é o uso inadequado de qualquer coisa que vai levar ao erro. Então, assim, você acredita que é como se houvesse uma boa prática integrativa? Tipo assim, quando eu, no meu desconhecimento, né, eu atendo um paciente, né, e aí ele fala, não, doutor, eu tô com chip, né, isso é muito comum, 90% da minha clientela é mulher, eu fui no médico, o médico botou o chip. O que você, como estudioso, né, acredita que o que vai fazer essa prática ser uma prática adequada e benéfica em relação a isso é como essa reposição, como esse entendimento ele é conduzido, porque você pode botar o mesmo chip que o outro botou, a diferença é como ele foi concebido, como ele foi entendido, é basicamente assim, o racional né, como você falou, da modulação hormonal, ele faz sentido. A questão é a forma. É isso, mais ou menos? Então, você colocou a palavra chip e hoje é muito comum dar o da beleza. De novo, a gente cai na questão de estética. Então, o que é o chip da beleza? É o errado. Que, na verdade, a sequência molecular, que se chama gestrinona, que você ouve falar direto, sim, ela, na verdade, ela não tem nada de bioidêntico. Então, se você não sabe também, eu acho que não sabe, mas eu coloco o implante também, eu procuro colocar a palavra implante, eu uso o bioidêntico. E você vai me perguntar,
Você usa gestrinona? Não. Você acha que é necessário o bloqueio da menstruação? Jamais. O que eu faço no consultório, quando uma jovem de 20 anos vai com TPM, endometriose, eu regulo a endometriose. É inacreditável, mas você vai ver casos nossos lá de pacientes de 3 a 6 meses em que eu equilibro a célula e desaparece a endometriose, irmão. E aí eu uso qual hormônio? A progesterona. Progesterona. Que as pessoas cansam de dizer que é hormônio feminino. E eu canso de dizer o seguinte, quando a mulher está grávida, ela tem cabelo bonito, pele bonita, não briga com ninguém, não é isso? Ela tá cheia de Aqui que em hormônio? casa não, aqui em casa o pau comeu, velho. O pau comeu aí, foi. E, na verdade, a progesterona é aquela que vai deixar você com mais equilíbrio. Agora, quando você sai do par, você pare, você entra na depressão pós-parto. Quer dizer, porque você tem a queda da progesterona. Entendeu? E aí você tem o aumento da prolactina, que tem uma relação com o cortisol. E aí você tem o quê? Você tem um bloqueio de todos os outros hormônios. Então, o que você tem que entender é que o hormônio, na verdade, como qualquer outra substância, qualquer outro suplemento, ele tem que ter uma composição química igual ao que você produz. E deve ser utilizado no momento correto. Ponto. Então, as jovens devem equilibrar o ciclo menstrual e não bloquear o ciclo menstrual. Então, é engraçado como o uso de anticoncepcional é permitido. Mas o chip faz mal. Estranho isso, né? Esquisito isso. E se você for olhar na bioquímica, o que tem no qualquer tipo de anticoncepcional, com a tibolona, que é tão comum que você conhece, coloque aí para você ver no seu composição da tibolona e você bota lá progesterona bioidêntica. Quando você olhar, você diz, Jesus, não tem nada a ver um com o outro. E como é que as pessoas usam achando que são iguais? Essa é a questão. É você se aprofundar mais na base da medicina. E eu estou falando de ginecologia. Uhum. Não estou falando nem de angiologia. Estou falando da ginecologia. Quer dizer, da pessoa entender o que é bioidêntico. Tá? Do que o chip da beleza vai te dar efeitos colaterais inúmeros. Então, o que eu faço com o chip de beleza no meu consultório é corrigir os efeitos colaterais da gestrinona. Aí eu uso fitoterapia chinesa, que eu uso muito adaptógeno, e eu uso a progesterona bioidêntica. E a resposta é maravilhosa. Que você já recebe a mulher que botou o chip e já está numa outra fase insatisfeita para rearrumar a casa novamente. Exatamente, porque o não bioidêntico, no caso o chip que você está falando, em média, tá? Em 3 meses você está satisfeitíssimo. Energia, memória, força, mas começa a ter oleosidade no cabelo, ter queda de cabelo, ter crescimento de clitóris. Quer dizer, você tem voz rouca, de voz, mas tudo porque a molécula, o receptor, recebeu a molécula inadequada, na dose inadequada. Entendeu? Agora, que hormônio é vida, você já cansou de ouvir isso no seu consultório também. As mulheres dizem, doutor, hormônio é vida, eu não vivo sem hormônio. Entendeu? Salvou meu casamento. Exatamente. Então, agora, dá para salvar o casamento e não cair a cabelo? E não mirar hipertenso? Aí é o ideal, né? Aí você tem uma mulher ideal, que namora, que tem um casamento bom e não é hipertensa. Então, talvez esse seja o grande X da questão, que a gente tem um boom de prática relacionada a isso que dá esse 3 meses, que entrega para o paciente uma formulação que dá esse mega resultado, que, né, conquista o paciente porque e tal, mas que paga um preço caro. Paga. E você acha que a maioria desiste? Não. Porque ela tem 70% de coisas boas e 30% de ruim. Sim. Elas continuam mantendo aquilo ali. E, na verdade, o que a gente... É isso que eu quero dizer para você, que na medida em que nós não pararmos de negar que aquilo é bom e procurarmos corrigir o que está de errado, aí nós vamos falar a mesma língua. Entendeu? Quer dizer, o problema é que nós formamos iguais e aí um segue para a direita e para a esquerda. Não. Tá errado isso. Nós temos que nos unir. É aquele problema da dicotomia, né? De você trabalhar no branco ou preto e não encontrar um equilíbrio, né? Eu sinto um pouco disso, realmente. Mas você sente, porque você lembra daquela conversa que nós tivemos.
E você passou um tempo perguntando para mim, eu disse, o que você precisa, filho, é abrir um pouco. Mas, Araújo, as pessoas que fazem não têm uma formação cultural, vamos dizer assim, pós-graduação, como eu acho ideal. Eu digo, eu também concordo contigo, mas será que se o CRM, será que se o conselho começasse a formar ou exigir desses profissionais essa base, por exemplo, para ser médico integrativo, são 4 anos de medicina clínica. Pronto, você já resolveu metade dos problemas. Não, ao invés disso, nós negamos que existe o implante. Só que sua paciente colocou o implante, não adianta negar que ela existe. Agora, será que você não poderia ter essa base e entender, tá, que o implante correto é o bioidêntico e o bioidêntico não dá efeito colateral? Eu coloco implante, eu tive em torno de 3 anos. Sabe quantos efeitos colaterais? Eu não me lembro de efeito colateral. 0 efeito colateral. Eu falo que o efeito colateral que vocês falam grande, voz rouca, 0. As pessoas me perguntam, eu digo 0 efeito colateral. Nenhum. Por quê? Porque eu procuro usar sempre aquele que tem a molécula igual que você produz. Entendeu? Então, hormônio é sempre essa coisa que causa muito furor. Por quê? Porque a resposta é rápida. E hoje nós vivemos num mundo rápido. Então, ninguém quer aquela coisa lenta. As pessoas querem voltar a fazer exercício, voltar a ter aquela atividade física, voltar a ter uma pele bonita. Então, ela quer muito rápido. Então, o hormônio entra. Entendeu? Aí, o que acontece? Aí o médico tradicional, que vamos dizer assim, ele nega a existência daquilo. Está errado isso. Ele não só não deveria negar, como seria o ideal ele ter, ou ele próprio, ou um grupo que ele trabalhe, de uma outra profissional que explicasse para ele os benefícios que o hormônio faz para a angiologia. E o mal da angiologia com o hormônio é o uso de estradiol, agora sendo específico, oral contínuo. Então, o único problema do hormônio é se você usar o anticoncepcional durante décadas e oral, porque ele passa pelo fígado. Então, se você não usar o estradiol oral, não vai haver problema nenhum para vocês. É verdade. As incidências de trombose, assim, doutor, trombose e tal, é tudo anticoncepcional, oral com estradiol, nessa via de administração, é onde mostrou as correlações positivas. E há décadas em uso. Aí, quando você envelhece, que você fica com menos massa magra, que então você vai ter dores musculares, você vai ter uma musculatura sua mais fragilizada. Então você vai ter tendência a ter o quê? Resistência insulínica. Você vai ter tendência o quê? Diminuição da complacência vascular. E aí você chega para essa pessoa como eu, que vou fazer meus 60 anos, e diz, você está proibido de usar aquilo que você te fazia bem. Poxa, então você é obrigado o resto da vida a tomar remédio? Aí essa briga. Então, não pode, remédio versus isso. Não, meu Deus do céu. Usa a cirurgia, usa o remédio e usa também o que tem de novo. É essa a questão. Entendi. Existe uma... A impressão que eu tenho é que, assim, se você chega em casa e avisa que o médico lhe passou a metformina e você vai tomar aquela metformina para o resto da sua vida, culturalmente isso é bem aceito, né? As pessoas, não, minha tia tomou também a vida inteira. Mas se você, talvez, cria um plano de tratamento onde a pessoa ela vai, ao invés da metformina, fazer uma outra coisa, ela ainda talvez cause mais comoção. Vai ficar refém, vai ficar dependendo disso, não sei o que, não sei o que lá. Acho que talvez tenha um pouco disso, assim. Como eu sou meio inconformado com algumas coisas, me questiono algumas práticas. E vamos colocar dois tratamentos que você falou aí agora, por exemplo, que afetam muito você no seu dia a dia, no seu paciente arterial. A metformina é um espetáculo para a metabolismo. Se você vê o mecanismo de ação da metformina, ela ativa o AMP cíclico, a AMPK. Então, a metformina é fantástica. Agora, quando você fala de insulina, é bizarro. Porque se você for para a base, o problema do diabetes tipo 2, na verdade, não é déficit de insulina. O problema é a inflamação do receptor. A resistência. Então, e por que eu vou dar insulina para esse paciente? Aí a integrativa reclama da metformina por causa da coenzima Q10 e a outra da insulina. Quer dizer, em algum momento, eu espero que a gente chegue num lugar comum. É só parar de comer banana.
Que esses caras comem 200 bananas por dia. Doutor, minha glicemia não ajusta. Eu não como doce. Eu falei, como é que eu sou? Não, eu acordo de manhã, eu como 5 bananas, no lanche 10 bananas. Eu falei, pô, irmão, aí... Mas doce eu não como, não. Não. Aí você colocou uma coisa importante que você falou anteriormente e eu não falei, em dieta. A dieta, na verdade, como você me falou, ela é individualizada. Mas hoje nós sabemos que para você ter uma melhor ação anti-inflamatória e um melhor rendimento é a dieta cetogênica, tá? Quer dizer, que se você usar a dieta cetogênica, ela vai ter uma melhor resposta a nível de disposição e de ação anti-inflamatória também. Beleza, velho. Manda ver. Cadê você? Cadê? Pergunta. Tá bom, porra. É? Uma hora já ali de bombardeando de perguntas. Acho que tá bom, você já... Você falou que vinha, tô preparado. Mas foi muito bom, entendeu, Tininho? Foi fantástico a gente se falar, tá certo? Volto a dizer para você, para mim, você é uma referência também enquanto jovem, pela sua inquietude, pelo seu questionamento, associado à sua formação. Então você tem essa característica muito parecida com a minha, tá certo? Que eu sempre me preocupei com a minha formação de base, mas sempre fui requieto a nível de, será que eu tenho que ir para o Congresso todo ano vir losartana e metformina o resto da minha vida? É varfarina, Marevan, é o tempo todo, é isso? Eu vou ter 50... Não, aí eu não tenho condição de fazer isso. Entendeu? Então eu tenho que... Diga. Não, eu ainda vou complementar que, assim, como a gente se relaciona com... eu me lembro uma vez que a gente foi junto no hospital, eu nunca vou esquecer, quando você olhou assim para mim e falou, velho, esse ambiente aqui não me faz bem, né? Eu passei a sentir muito disso também, assim, lhe sendo muito sincero, porque para a gente que trabalha, né, ali, muitas vezes no fim da linha, entupiu, você vai lá, aspira, bota o stent, desentope, em um dado momento bate um sentimento de que, assim, aquela empolgação que no início você amassava a placa com o stent, ela reduz um pouco, porque você vê o stent entupindo de novo, entupindo de novo, entupindo de novo. Então, eu me lembro claramente, assim, no meu início como cirurgião, que eu ia para a cirurgia com empolgação da cura, porque quando eu fazia uma endarterectomia de carótida, que eu tirava a placa, você, porra, eu tô curando. Quando você ia lá e abria um stent, né? No início era aquela sensação. Com o passar do tempo, que você vai acompanhando a evolução daquilo, você esfria muito sua empolgação, porque assim, a sensação que eu tinha no início de que, botei um stent e resolvi o problema, batia 3 meses, o stent entupia de novo, batia bad. Você falava, caralho, velho, eu achei que eu tinha resolvido o problema, eu não resolvi. Entope, entope, entope. Então, né, esse contexto da medicina hospitalar, de você estar ali atuando naquele contexto, quando você vai ficando mais experiente, você começa a refletir que o que você no primeiro momento achava que era curativo, resolutivo, mais ou menos. E aí eu que digo você, alguma vez a gente falou, você ouviu na sua formação básica que essa placa, ela não é a doença coronariana ou a doença vascular, ela não é uma doença de lúmen, é uma doença, na verdade, de endotélio. Não é o foco, não. E é por isso que você, não modificando o hábito, que é uma doença pós-prandial, você colocou o stent hoje, comeu manteiga amanhã e entupiu semana que vem. E aí te deixa triste. É essa inquietude que me deixa, na verdade, muito parecido contigo. Então, o que eu tenho, na verdade, é agradecer a você, tá certo? Um jovem, e não é nem promissor, já é uma realidade, tá certo? E agradecer a você a sua presença, espero ser útil para você, não só atendendo seus pacientes, tá? Em retirar suas dúvidas, a hora que você precisar, e te orientar a nível de curso, de o que você... O que eu não quero é que você fique decepcionado com a medicina e vire fazendeiro, nem político. De jeito nenhum, velho. Isso aí pode ficar tranquilo. Isso aí eu odeio política e fazenda só para passear. Você é médico por natureza, você gosta de fazer bem, como sempre, como toda a sua família gosta. Então, na hora que você quiser manter isso aí, que o stent não estiver mais te satisfazendo, vai lá na 411, a gente senta e aí a gente vai conversar muito disso aí.
Tá joia? Obrigado pelo convite, velho. Foi Obrigado a sensacional. você. Espero que tenha sido produtivo. Para outras pessoas. E que não seja a primeira. Que dessa Tamo venham junto. muitas outras. Tá bom? Um beijo no Valeu, meu coração. irmão. Fica com Deus, viu? E um beijo da família toda aí. Valeu. Beijo. Beijo pra você, filho. Tchau.